web amigos, e no vídeo de hoje eu já começo na rua, porque é um vlog, nesse caso de uma feira de livros. Eu já passei lá, na verdade, já olhei para ver o que vale a pena gravar e que conteúdo poderia render para vocês. E eu voltei, na verdade, para pegar o dinheiro, né? Porque eu decidi que realmente eu vou comprar alguma coisa. Também eu geralmente não sou desgastar, então eu fiquei olhando antes para ter certeza se eu ia comprar ou só fazer conteúdo. Também voltei porque eu esqueci o óculos de sol e na rua eu nem poderia andar sem, porque senão eu não enxergo muito. Mas eu fui procurar e não encontrei. Então, de qualquer forma, eu tô indo sem mesmo. Eu tô indo na mesma direção que o sol tá, ó. Ele tá pra cá e eu também. Então, só vai ficar um take silhueta. Mas tudo bem, só pra falar pra vocês. A feira, ela acontece numa escola, então eu não vou falar onde que é e nem vou mostrar muito dentro, tá? Só na sala mesmo onde os livros estão. Inclusive não vou mostrar nem pessoas porque tem muita criança lá e não é legal, né? Ficar mostrando os outros por causa de direito de imagem. Agora sim, ó, eu e o sol estamos em outra direção, ó. Tá vendo que fica meia luz aqui, vem mais desse lado. Bom, agora dá pra vocês me verem. Eu achei só que, como a porta da escola estava fechada, dava a impressão de que eu tinha chegado cedo demais e que não ia ter nada lá dentro. Do lado de fora não tinha decoração nenhuma e tal. E eu acho que isso foi uma falta deles. Eles deveriam pelo menos deixar alguma indicação sobre essa feira lá do lado de fora na porta. E eu entendo não deixarem a porta aberta, né? Tem escolas que a portaria é separada e tem escolas em que as crianças acessam. Então por isso que fica fechado, por motivos de segurança, mas deu uma impressão esquisita. Eu pensei que eu tinha errado a data ou que eu tinha errado o horário, mas não, estava realmente certo, é hoje e eu tinha chegado no horário certo. Como fazia tempo que eu não vinha aqui, eu ia pegar o Google Maps para ter certeza se eu não ia errar a rua, por mais que eu soubesse, porque eu tinha passado lá na frente alguns dias antes. Ou seja, é para eu saber, e de fato eu sei o caminho, é que eu faço essas coisas por medida de segurança. Mas eu só fui besta que eu peguei o outro celular e ele não tava querendo ligar, vocês acreditam? Passei muita raiva, gastei crédito à toa, que eu não tô podendo gastar, porque meu plano de celular mudou. Deu bug e eu peguei um leve desespero. E esse foi também outro motivo para voltar lá em casa. E de novo, porque aquele celular tava bugado. Se eu ficasse com ele, podia dar um chabu, né? Eu tô quase chegando, eu não tô filmando a rua por motivos de não pode ficar mostrando o endereço das coisas, né, pros outros. Gente, babau, não podia filmar, porque eu combinei com alguém, né, específico que eu ia filmar, a pessoa não tava lá agora, então acho que eu volto amanhã. Mas, ó, já comprei e depois eu mostro pra vocês o que que era. Eu já comprei o livro, mas agora eu vou passar a comprar alguma coisinha pra comer. E aí depende, o que for eu ainda não sei, mas eu tô pensando em alguma coisa. Talvez eu mude, né? Ai, gente, sempre acontece alguma coisa, né? Impressionante. Eu fui lá comprar comida, mas não tinha o que eu queria, né? E aí, como eu não levei mais dinheiro, o livro eu paguei no Pix, por exemplo. Aí, dinheiro em nota eu não tenho muito. Então, eu não posso comprar qualquer coisa. Tem que ser o que tem de quantidade, né? Obviamente. Aí não tinha, então não vou levar. Agora sim, mostrando as compras do mercado, que saiu caro, inclusive, tá? Uma cartela de 20 ovos, um pacote de pão francês e um Guaraná Jesus, gente. É isso que eu não via há muito tempo, porque aqui é raro, se eu não me engano, no norte ou no nordeste é comum. Aqui para você achar é uma vez em 1 milhão. E não saiu barato, né? É o mesmo preço dos outros refrigerantes, mas como eu gostei da primeira vez que eu tomei, primeira e única, eu quis experimentar de novo e eu vou fazer isso junto com vocês. Eu vou fazer a comida agora que eu acabei de comprar no mercado, porque já tá na hora, né? Já deu às 6 da tarde. Eu vou ver se sustenta, né? Porque eu tava comendo meio mal, principalmente na parte da noite, porque ou eu comprava salgado, que inclusive era meio caro, né? Comprar toda noite, eu não comprava toda noite. Eu comprava só quando tava com muita fome mesmo. E às vezes me traziam macarrão instantâneo, né? Só que isso daí
fez mal pra mim, pelo que eu percebi, porque a minha pele tava de boa. Aí começou a dar espinha do nada. Bem tipo, no dia seguinte que eu comia, dava espinha. E eu falei que eu não sabia onde estava meu óculos escuros. Como eu desconfiava, ele tava aqui na cozinha mesmo. Só que ele é marrom, da mesma cor que a mesa, tava em cima da mesa. Aí eu não enxerguei. Eu procurei ele 2 vezes antes de sair. Mesmo assim. É assim, gente, quando a gente precisa, não acha. Por falar nisso, vou aí conversando com vocês enquanto eu vou arrumando as coisas. É impressionante que o que a gente quer a gente não acha, mas o que a gente não quer sempre parece, né? Involuntariamente. Eu fui no mercado, em cidade pequena, geralmente acontece mesmo essas coisas. Eu encontrei, né, gente que eu não tava afim. Não porque tem algum problema com aquela pessoa. É que, né, não teve uma boa participação na minha vida, por que eu vou querer ficar encontrando, né? Se eu fosse escolher, a resposta seria não, mas aconteceu de encontrar. Enfim, eu não sei quantos pães aqui, tem 9 porções, então seriam 18. Mentira. Enfim, é porque eu comprei 20 ovos, então teria que ser uma fatia de pão para cada ovo. Eu tenho óleo para fritar o ovo? Não tenho. Só que na verdade isso é uma vantagem, né? Porque, gente, óleo não é nada saudável, né? E ultimamente eu tenho gostado de comer assim, mesmo sem óleo. No começo a gente não gosta de fazer essa troca, sabe? Ah, eu vou parar de fritar as coisas com óleo porque dá pra fritar sem. No começo a gente não gosta, mas depois se acostuma. Ultimamente eu nem tenho comprado nada de fritar, porque eu não tenho nem dinheiro, entendeu? Mesmo se eu quisesse. Eu até fiquei na dúvida se eu comprava ou não esses ovos e os pães lá, mas é melhor do que ficar comendo besteira. Já venci esse mês já. Pô, devia ter olhado isso antes. Geralmente passa carro do ovo na rua, não sei se em cidade grande é comum isso. Acho que em todo lugar deve ter, né? Eles estavam vendendo, só que estava mais caro que o mercado. Só que na verdade não estava, porque vinha 30 e era 24 reais. Ou seja, eu devia ter comprado o carro que fica passando aqui. Porque se esse é 20 reais e vem 20 ovos, é R$1 cada ovo. No outro, que são 30 ovos, mais 24 reais. Que barulho legal, né? Aí, naquele caso, é menos de R$1 por ovo. Eu vou fazer a conta e vou colocar aí pra vocês verem. Nossa! Que linda essa frigideira. Sei não se eu vou fazer ovo nela. Não, deixa pra lavar. É que, gente, essa casa, ela tem alguns utensílios de cozinha. Só que eles estão bem sujos, assim, com fezes de inseto, esse tipo de coisa, porque era uma casa que durante um tempo ficou abandonada. Então os bichos tomaram conta. Tanto que quando eu vim morar aqui, eu tive que dar uma geral daquelas. Não gravei porque, ai gente, ia dar muito trabalho. Primeiro que demorava muito para eu conseguir fazer as coisas, porque não era sujeira normal. Sabe sujeira que acumulo só durante uma semana? E aí nessa semana você vai e limpa? Não, gente, era sujeira acumulada de muitos anos. Então não era tão simples. Se eu ficasse gravando e fazendo o serviço ao mesmo tempo, não terminaria nunca. E olha que meio que até hoje eu não terminei. Juro, em certo modo de dizer. A casa em si tá limpa, mas tem algumas coisas, tipo alguns objetos que ainda estão fora do lugar. Fazer na panela mesmo, porque, gente, panela e frigideira não tem diferença, frita igual. Gente, eu acho que hoje o mundo tá do contra, ó. Tudo que eu falo acontece o contrário, deu uma queimada. Além de ter grudado no começo. Acho que é porque essa panela também, ela já não deve ter mais aquele treco que não gruda. Então, ó o resultado, ó. Então, enquanto eu como aqui, eu vou revisar o vídeo que vai ser publicado no dia que eu tô gravando esse daqui. É um vlog em que eu estou falando tudo em inglês e lendo também. Miguel, você falou que você foi assistir o filme lá do Minecraft e aqui tem edições do Almanac do Minecraft. Não tem muita informação sobre o que é, porque na capa não se fala muita coisa. Eu olhei ontem, vou mostrar aqui o verso.
Tá vendo? Não tem muita informação e eu acho que é só dentro sabendo do que se trata. Mas embaixo também tem o da Turma da Mônica Jovem, né? E tem em outros lugares também, é que não tá exatamente junto aqui. Eu imagino que seja uma coisa parecida. Só que eu vou mostrar em outro lugar que tem também, mas parece gibi. Aqui nessa mesa tem um pacote que é todo o mesmo volume, mas enfim. É daquela parte que tem os zumbis no videogame, que é a terra deles e tal. Aqui já explica atrás o que é. Pelo visto, é tipo Turma da Mônica, só que a turma quando eles são crianças, né? Que é gibi. E não mangá. Essa daqui é a mesa. A maioria é infantil. E tem coisa de atividade, por exemplo. Esse tipo de. É para desenvolvimento de algumas habilidades, eu acho, né? Aqui na mesma prateleira que eu estava mostrando antes, ainda em mangá, tem uns livros que eu acho que é para você aprender a fazer o seu também. Isso aqui eu acho muito legal, porque não necessariamente todo mundo lê, né? Você sabe como é que são as coisas. Às vezes a pessoa gosta de fazer uma atividade mais prática e menos teórica, vamos dizer assim. Aqui também tem os livros de colorir, né? Que o desenho já está pronto e aí você pinta. Aqui tem aqueles que estão na moda, que as pessoas adultas também usam, que é parecido com o Bob Goods, mas esse aqui é nacional. É da Ciranda Cultural, então foi feito aqui no Brasil mesmo. E o preço, inclusive, está muito bom. Tem vários aqui, e esses são novos, eu imagino. Várias narrativas dentro. Essa daqui é da Fazenda, que eu achei muito bonitinha. Esse daqui eu imagino que seja uma coisa tipo férias, piquenique. Aí tem outro formato aqui também. Você tá vendo que esse é maior? Ele é mais longo, sabe? Na vertical. Esse aqui é aquele quadradinho que é bem parecido com o Bob Goods mesmo. Aí embaixo a gente tem de novo da Turma da Mônica, mas aqui também é no estilo Turma da Mônica Jovem, só que é um volume só. Os que eu mostrei lá embaixo é volume Big, que chama, que tem em mangá também, quando eles juntam vários volumes desse daqui e fazem um só grande. Tem alguns volumes que tem vários exemplares, então dá para bastante gente comprar do mesmo e ler junto, fazer LC, leitura coletiva. Esse daqui eu acho que é Big, por exemplo. Deve ser 2 em 1, imagino. Tem 2 iguais, tá vendo? Aí dá para pegar. Do Minecraft também. Aqui do lado, continua ainda a Turma da Mônica Jovem. E subindo tem mais livro infantil, só que é de narrativa. Alguns aqui é de atividade, ó, tá vendo? Esses são de adesivos. Nossa, eu amava quando era criança. Lá em cima, eu acho que também é de atividade, só que são atividades diferentes. Tipo, não é de pintar. Eu acho que é uma coisa mais parecida com aqueles livros de sudoku e tal, ou caça-palavras. Aqui é mais história infantil também, que é de narrativa. Tem uns que eu acho que é para você recortar e montar. Por exemplo, esse daqui, ó. Me dá a entender que é para fazer recorte e depois montar, sabe? O objeto, que eu acho que vai ser esse celeiro. Aqui esse também é de atividade, ó. Provavelmente colorir, mas é outro modelo. Mesmo esquema desse daqui da Fazenda. Só que é barco de papel, né? Tem vários de atividade, mas vem kits diferentes. Tipo, alguns vêm canetinha, acho que outros vêm giz e cera. Tem uns que vêm marca-texto também, que é legal. Aqui que eu tava falando, que é parecido com um sudoku, olha. São passatempos, Geralmente tem em jornal, aquelas revistinhas, sabe? Que até pessoas mais velhas também gostam. Aqui é mais livro de narrativa infantil. Esses são aqueles que a gente via quando era criança. Você lembra disso? Que é bem curtinho, bem rápido e são geralmente clássicos, mas eles são adaptados, né? São textos curtos, com a linguagem bem de boa para as crianças lerem. Aqui são outras coisas, né? É no mesmo modelo na parte de fora, mas, pelo que deu a entender, é coisa de humor. Também tem livro de colorir aqui, só que é nesse modelo. Pro lado tem... Também é livro de atividade, só que é com temática de animaizinhos. Subindo tem mais clássico, só que é outro modelo, tá vendo? Aqui é para criança bem pequena. Esse daqui, criança maior, já é melhor, porque são palavras menos simples, vamos dizer assim, um vocabulário um pouco mais desenvolvido. E eu imagino que seja menos resumido, porque quando você adapta, você tira muito da história, né? Tem muita coisa interessante. Por exemplo, Oliver Twist, que é do Charles Dickens, tem bastante coisa aqui de autor clássico mesmo, que depois, quando cresce e se torna adolescente, dá para ler a versão completa, né? Quando tá na pré-adolescência, eu acho que esse é melhor do que aquele, porque aí é muito raso.
porque a criança que é pequena, ela não vai ter nenhuma memória toda para guardar tudo isso. Tem coisa que eu já li, tipo Tom Sawyer, só que eu li a versão completa. Essa é adaptada? É. Só que ela não tira tanto assim da narrativa. Tem bastante Shakespeare aqui. Robinson Crusoe eu também li. O Mágico de Oz eu vou começar. Anne de Green Gables eu também li, mas como eu falei, é versão adaptada. O Jardim Secreto também acho bem interessante, nunca li ainda, mas pretendo. Aqui a gente tem de novo, ó, dá pra ver separado. Eu vou mostrar por dentro, então, porque como tava embalado aqui, ele não quis abrir. Ah, é do jeito que eu imaginava, ó. É tipo o gibi da Turma da Mônica mesmo. E é legal. O papel é diferente. Ele é papel que parece de fotografia. É até mais resistente, né? Porque sempre rasgava os meus da Turma da Mônica. Aqui tem bastante história da Disney. Também é livro curtinho, que dá para criança bem pequena ler também. Não o bebê, né? Bebê é mais aqueles de atividade. Aqui também tem um daquele, que era da prateleira que eu mostrei antes, ó. Bem clássicos, Alice no País das Maravilhas, eu já li, é bom, mas é adaptado, né? Aqui tem outros livros de colorir, que são aqueles... Lembra que estavam na moda quando a gente era criança? Esse tipo aqui que é mais floral, natureza, esse tipo de estampa para colorir. Eu lembro que todos os meus colegas de turma tinham comprado isso na época, porque viralizou, né? Aqui a gente tem de novo livros infantis de animaizinhos. Aqui acho que é de narrativa e depois é para colorir. Do lado também é livro de colorir, só que são de temas mais variados, tipo princesa, animais, moto, até moto. Nossa, esses daqui parecem da Moranguinho, que tinha quando eu era criança. Não é, mas é bem parecido. É um desenho que é meio retrô o estilo, eu gostei. Esses daqui do folclore brasileiro são de narrativa. Isso eu gosto também porque eu acho importante não ficar só trazendo história de fora. Também as histórias que se originaram aqui é importante introduzir para as crianças desde que elas são pequenas e não deixar para elas descobrirem depois, né? Porque a gente tem que pensar um pouco mais nacionalista, vamos dizer assim. A última parte, ainda, porque eu mostrei mais rápido, porque ainda tem gente para ver. Aqui tem alguns brinquedos também, porque você já imagina o que vai acontecer, né? Nem todas as crianças vão comprar os livros e tudo. Aqui são outros brinquedos. Eu gostava disso daqui também, que é tipo fantoche, né? Aqui continua brinquedo e narrativa também infantil, só que aqui eu acho que são umas narrativas mais conscientes, sabe? Quando você precisa ensinar para as crianças, precisa jogar lixo no lixo, não pode jogar no chão. Esse tipo também tem ainda folclore, ainda tem clássico, mas tá mais reunido, né? Tá mais misturado. Aqui voltou a ter clássico, só que esse é menor, eu acho, que é da Todo Livro. E eu lembro que essa é uma editora para criança pequena, porque eu tinha em casa. Tem mais aqui, tipo, compilados de histórias, um livro só, para ler e ouvir. Você pega o QR Code e tem audiobook. Achei legal, porque isso atualizou, né? Ficou um pouco mais atual, vamos dizer, para as crianças que gostam de usar celular, que é uma coisa que se discute hoje em dia, né? Meu Deus, ele xaropinho. Você sabe o que é isso, né? O mascote do ratinho. Chocada. Bom, aqui tem o Pequeno Príncipe, não é a única versão que tem. E eu gosto muito. Essa daqui é ilustrada. A versão original já é ilustrada, mas ela é com aquarela. Essa daqui é ilustração, eu acho que é feita digitalmente. Pra cima a gente tem clássico de novo, só que também é para criança maior, eu acho. Só que ainda é adaptado. Aqui tem as viagens de Gulliver, mas tá tudo dividido, não tá num livro só. Temos a Revolução dos Bichos, aqui já entra livro para adolescente, né? Que às vezes precisa também para estudar. Edgar Allan Poe dificilmente cai, eu acho, em prova essas coisas, mas também é interessante e é um livro que atrai público, porque é de terror, é uma coisa mais, vamos dizer, mais para entretenimento deles. Esse daqui, eu não sei se é nacional, mas eu achei interessante. Eu li a sinopse ontem e eu fiquei interessada, só que eu levei outra coisa e depois eu vou mostrar para vocês. É da mesma editora, aliás. Eu não sei se é coincidência, mas tem bastante essa editora aqui. Eu não conhecia, mas eu achei legal. Aqui em cima tem uma coisa
que eu achei muito da hora quando eu vi, que são os livros do Lemon Snicket. Só que não tá na ordem. Tem o primeiro e tem o terceiro. Aí não tem o segundo. Eu assisti a série de Desventuras em Série e é muito boa. Eu não sei se isso daqui vai ter alguma coisa a ver. Eu acho que esse volume vai, mas o primeiro não vai. É interessante porque na época que eu assistia, eu conversava muito com os meus amigos e era um assunto que a gente gostava muito. Aqui temos Selvagem e Perdição, Erro e Ruína na Ilíada. Eu não conheço, mas se fala de Ilíada, me lembra alguma coisa. É da mesma editora, ó. Caveiras, eu acho que essa editora, ela publica, provavelmente ela deve ter alguma seção ou selo para terror, porque tem bastante. E daqui a pouco vou mostrar. Tem da Thalissa Rebouças, que ela é muito importante, né? É uma autora nacional muito importante. Acho que há uns 10 anos atrás ela era bem mais popular do que hoje. E tipo, minhas irmãs liam isso. Eu lembro que tinha esse livro em casa, Tudo por um Namorado. Tem Tudo por um Feriado, que é uma série. E os títulos são basicamente a mesma coisa, só que troca o objetivo, vamos dizer. Acho que tem 3 livros ou mais no total aqui, só tem 2. E é da Rocco. Em cima tem livro infantil de novo, sobre dinossauro. Aqui tem um livro que parece com um pouco de cordel na capa, mas eu não sei se... Ah, sim. Por dentro é xilogravura. Achei bem bonito. Só que esse daqui, ele é sobre... Eu acho que é sobre o continente asiático, pelo sobrenome da autora. Tem um livro da Barbie aqui. E na última parte tem um livro da Sede, Uma Dobra no Tempo, que eu queria ler, só que é o terceiro volume, por isso que eu não vou pegar. Tipo um spin-off de Anne de Green Gables, que é um livro muito bom. A Metamorfose. Tem alguns ensaios do George Orwell. Do George também tinha 1984, além de A Revolução dos Bichos. Eu acho que tinha, né? 1984. Aqui tem alguns livros que eu não conheço em si, mas eu achei interessante quando eu li a sinopse. Voltando para aquela editora, que nem eu falei, aqui tem um livro sobre Apocalipse Zumbi. Eu também achei legal, porque, né, eu gostava de The Walking Dead, mas não dá para pegar porque não tem o primeiro volume. Aí até chegar no terceiro volume ia demorar muito. Tem um livro que chama A Arte da Sabedoria, que deve ser autoajuda, eu acho. Aqui tem Anne Frank, são 2 edições. Tem essa daqui, que é... Ela é na vertical, ela é em prosa normal, né? Só que a outra, ela parece tipo a Bíblia, porque ela é página, vamos dizer, dividida no meio, duplicada. Existe um nome para isso, mas eu não lembro exatamente. E ela é uma página também diferente, assim, no toque. Eu gostei dessa daqui. Achei interessante porque parece mais retrô. Confissões Online 2 eu também achei legal, principalmente para os dias de hoje, faz sentido. É uma narrativa sobre uma influenciadora digital, só que só tem um segundo volume, né? Por isso não peguei. É da mesma editora, só que não é de terror nesse caso. Aqui tem O Homem de Lata, que muito está se falando agora sobre o Mágico de Oz, né? Que eu já mostrei. E é uma das personagens que tem, só que esse daqui é um reconto que se passa nos dias de hoje. Eu li a sinopse ontem, quando eu li. Aqui tem um livro que chama Velas Escarlates. Eu não conheço, mas é do selo Príncipes aqui, da editora Ciranda Cultural. Que vários livros que eu mostrei, aqueles de ilustração, que eu falei que era parecido com Bob Goods, são da mesma editora, só que é outro selo, porque é para criança. Aqui tem adaptação de novo, só que tem algumas que são nacionais e tem internacionais, tipo Corcunda de Notre Dame, mais nacional aqui também. E lá embaixo eu acho que continua. Só que aí são edições diferentes e eu acho que são mais curtas. A última eu achei interessante, que é do Monteiro Lobato, só que não é tipo Sítio do Pica-Pau Amarelo. São cartas de amor, então eu acho que é um pouco mais pessoal dele. E é interessante quando foge da obra principal do autor para você conhecer ele especificamente. Todo mundo sabe das polêmicas, né? Então eu achei meio curioso esse. Também deve ser interessante. Bom, eu percebi agora que eu tinha esquecido de mostrar essa parte porque eu acabei dando a volta aqui, fica bem no centro. Tem a mesma coisa dos outros, é livro de narrativa infantil e livro de atividade. Esse eu achei legais, que bem aqui no meio são a maioria dos kits que fica, que nem eu falei, tinha canetinha, tem algumas histórias sobre a Bíblia também, porque tem algumas crianças ou famílias que gostam de incentivar desde cedo,
eu acho importante. Também tem aquarela, que eu ainda não tinha mostrado. Tem giz e cera, que eu comentei para você, mas agora que eu tô mostrando, que é uma maletinha. Eu achei esse bem legal, porque aí tem como a criança levar para os lugares se ela quiser, sem causar muito trabalho, sabe? Nossa, que legal esse daqui. Eu não tinha entendido. Esse palitinho aqui, ele serve para você raspar as folhas e aí vai aparecer alguma coisa atrás. Eu acho que uma ilustração vai se tornar outra. Eu achei bem interessante. Nunca vi algo do tipo, é legal. Aqui do outro lado, tem novamente de fazer atividade, mas aqui vem com marca-texto, ó. Esse eu achei bem legal, porque é tema neon. Aqui embaixo também tem, só que com tema de oceano. Aí muda algumas cores. Tem o azul, que na outra não tinha. Esse daqui, ao invés de vir com coisa para colorir, ele veio com alguns bichinhos que eu acho que é para interagir com o livro do lado de dentro. Livropédia eu achei interessante isso daqui, deixa eu ver. Ah, é o que vem os adesivos lá, são várias cartelas, também tem para colorir, achei interessante. Ah, e também tem atividade. No fim das contas, esse daqui, Livropad, é um compilado, ele vem tudo, para atividade, para colorir e para adesivo. Aqui também vem animaizinhos, ó. Esse daqui é outro kit, é lápis de cor. Bom, tem bastante variação aqui. Tem crianças que preferem uma coisa, tem crianças que preferem outra, e eu acho que vai atender todas elas. Tudo que elas tiverem interesse, elas vão conseguir achar aqui. Eu já vim nessa mesa mostrar especificamente esse estoque aqui, né, do Minecraft, mas tem muito mais coisa aqui. Eu passei por alto, mas agora eu vou destrinchar o que eu tava falando. Ainda tem de atividade, eu acho que isso daqui também é tipo aquarela, que nem tá falando pintando com os dedos, então eu imagino que não venha pincel. Tem uns livros aqui que eu acho interessante, que eles vêm com aspiral. Sinceramente, eu acho que muito mais livros deveria vir com aspiral, porque tem aquela polêmica se dobra ou não dobra a lombada. Eu acho que se a pessoa é dona do livro, ela faz o que quer, mas que seria interessante livro com aspiral para, sabe, a pessoa não ter tanto trabalho para fazer uma coisa que ela gosta, porque às vezes ela se cansa porque o livro está muito difícil de lidar, muito difícil de abrir. Aqui tem outras também versões, porque são de outras editoras, eu acho. Esse daqui é para pintar com água, é uma bombinha que você enche, eu imagino, e aí você vai misturando com a tinta. Eu não sei se a tinta vem aqui ou se o próprio desenho já tem cor e aí você solta a água por cima e passa alguma coisa, um pincel, e aí ele vai ativar a cor. Provavelmente deve ser algo do tipo. Lá atrás também tem aquarela, é com dinossauros, que é um tema que muita criança gosta. Tem de super-herói também. Tem mais maletinha de giz de cera aqui. Esse daqui eu achei muito legal para quem gosta de dinossauro, que é aqueles livros 3D. Ele forma um cenário inteiro. É que do outro lado deve ter mais coisa. E aqui por cima você vê, ó, são várias camadas. Aqui do lado, mais no cantinho, tem aqueles que vêm com objetos, né? Bichinhos aqui para você interagir. Aqui também é mais esse tipo. Aqui eu acho legal para quem não é tanto de ler, mas para expressar os sentimentos de outra forma, diários, né, que muita gente gosta. Tem esse modelo aqui que vem com cadeado e tem esse modelo aqui que vem com aquela caneta invisível, né, que você usa a lanterninha e aí você consegue ler. Tem mais kit de dinossauro aqui com lápis de cor. E agora eu vou na parte muito mais interessante que eu descobri agora da mesa, que ela fica bem aqui na entrada. Não sei se ontem, quando eu vi, tinha. Ainda bem que eu deixei para gravar hoje, porque tá melhor ainda. Quando eu cheguei, muita coisa já foi comprada, porque os alunos aqui estão comprando bastante. Isso é bom porque incentiva eles, não só quem vem de fora, mas é importante quem já estuda aqui comprar também. Porque isso às vezes pode despertar o hábito na criança, né? Pelas informações que eu tive sobre a autora, ela é aqui da cidade onde está acontecendo a feira e ela é uma pessoa PCD, ela é autista e superdotada e ela escreve sobre esses temas, tanto sobre PCD no geral, que é para informar as pessoas que querem saber mais, tanto para entender como elas devem lidar, às vezes no trabalho delas exige ter essa noção sobre a diversidade das pessoas que existem,
para poder incluir elas da maneira certa. Aqui é sobre a especificidade dela, que é o autismo. Então, ela tem propriedade de fala quando ela escreve sobre isso. São coisas separadas, mas vamos dizer que aqui é mais geral, é PCD no geral, e aqui é mais específico. Aqui, provavelmente é uma narrativa com essa personagem que é a capivara. Vocês viram que tem em todas as capas, que é um símbolo, vamos dizer, um animalzinho que tem ganhado popularidade na internet atualmente. Aqui é a capivara autista, então é um animal, claro, para representar o autismo, e é uma narrativa, provavelmente. Aqui a gente tem Clarinha e Selene. Eu imagino que Clarinha seja a própria personagem aqui e Selene seja a outra, então. Clarinha e Selene contra o capacitismo, que eu acho que também vai ser um pouco mais geral aqui, por exemplo, em o que é PCD. Nesse exemplo, provavelmente, eu imagino que aconteça alguma situação, porque sempre, né, tem um incidente incitante, e eles vão conscientizar. Esse é um livro para conscientização, provavelmente. No final das contas, todos eles vão ser bem úteis para conscientização, mas cada um focado em alguma coisa. Quando a gente aproxima, em todos eles a gente tem essas indicações na capa, que é que a gente consegue acessibilidade de várias formas, que é a versão digital, a versão em Libras e uma fonte ampliada. A fonte ampliada é para quem tem baixa visão ou precisa usar óculos, tem um grau muito alto, precisa de uma letra maior. E em Libras é para quem não escuta, né, tem a deficiência auditiva. A editora é a Barros Inclusiva. E essa autora também tem um Instagram que vocês podem acessar. Eu vou deixar o arroba aqui para vocês verem. Mais uma informação para vocês é que, além de ela ser a autora do livro, ela também é a ilustradora. Em vários livros é comum que o autor escreva, mas que ele não ilustre. Nesse caso, a Gabriela dos Santos Guimarães, ela faz as duas coisas. Quando você vira o livro no verso, você já consegue ter uma ideia do foco específico do livro. Eles são livros da mesma coleção, então eles são parecidos, mas é bem de boa para você ler e entender direto qual é o foco de cada um deles. Apesar de eles terem a mesma personagem protagonista, provavelmente, que é a Clarinha, essa capivara, e eles tratam de coisas diferentes. É uma coleção que fica bem bonita de completar, fica de parzinho um com o outro, porque a ilustração ela segue um modelo muito bem pensado também, a gente consegue ver por aqui.